Após muitos pedidos, vou ensinar vocês a fazer o cloro em gel, tá, gente? Para limpeza pesada. E também vou ensinar vocês um jeito novo de fazer sabão, tá? Para acabar de vez com essa polêmica da proibição do álcool 70%. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a receita, aqui eu tenho óleo, tá? Vou usar 900 ml dele. Pode ser qualquer óleo. Como é para limpeza pesada, pode ser qualquer óleo, tá? Óleo de fritura, só não pode conter gordura animal. Agora, sim, a marca do óleo pode ser qualquer um. Eu geralmente uso Lisa, porque o Lisa ele não deixa cheiro nas roupas. Mas como aí é para limpeza pesada, isso aí não vai fazer muita diferença. E também porque é um sabão de cloro, tá? Um cloro em gel. Então ele não vai ficar mesmo com cheiro de ranço. E essa coisa da técnica nova que eu vou ensinar para você parar com essa coisa, esse desespero do álcool 70 que vai ser proibido, que vocês não vão saber mais como fazer sabão e tal, vou ensinar um jeito aqui para vocês fazerem teu sabão sem se preocupar com o álcool que vocês estão usando, se é etanol, se é o 90, o que for, tá? Ao invés de eu colocar o óleo e o álcool, eu vou começar colocando o óleo e a soda, tá? Vamos deixar o álcool por último. Aqui eu tenho 200 gramas de soda cáustica em escamas, vou diluí-la em 200 ml de água, tá? Água em temperatura ambiente. Gente, essa minha soda ela dissolve muito rápido. Para quem quer comprar soda, bicarbonato, barrilha, essência, corante, essas coisas para saboaria, é só entrar no grupo aqui de ofertas que eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo, tá bom? E também para quem quiser virar um expert na saboaria, vou disponibilizar o meu curso Sabão Caseiro Lucrativo. Vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Olha, a soda já dissolveu. Agora vamos despejar ela aqui dentro desse óleo e vamos misturar muito bem, tá? Olha aqui, a soda tá quente mesmo, tá? Não tem problema, não vai dar reação nenhuma. Só vai começar a dar reação quando começarmos a colocar o álcool. E a reação vai ser rápida, tá? Porque desse jeito vocês vão conseguir controlar a quantidade de álcool que vocês vão usar e parar com essa coisa de acharem que o mundo vai acabar porque o álcool 70 foi proibido, tá? Aqui eu vou usar o álcool 70, tá? Mas não vou falar medida não, para vocês não se pegarem a isso. Eu vou ensinar vocês a usarem o álcool aí de uma forma que não importa qual álcool você esteja usando, tá? Que vai dar certo do mesmo jeito. Depois que você colocou o óleo e a soda, você vai começar a pingar o álcool e vai começar a misturar para estimular a saponificação desse sabão aí, ó. Olha como é que ele tá ficando. Vou colocar até um pouco mais de álcool para você ver que chega até no ponto de traço fazendo isso. Olha isso aqui. Tá vendo? Rapidinho, fácil, fácil, sendo que tem um porém. Tu viu a quantidade de álcool que eu coloquei? Bem pouco. Então, consequentemente, quando a gente colocar sendo a água fervendo ou água sanitária, o que for, para dissolver essa pasta, ele vai talhar. Mas não vai talhar porque está faltando água quente. Vai talhar porque está faltando álcool, tá? E aí você vai regular na sua receita conforme você for fazendo. Mas podem ficar tranquilos que eu vou ensinar aqui, vou pegar na mão de vocês e ensinar como fazer isso de uma forma correta, sem você estragar a sua receita. Quem ainda tem álcool 70 aí na sua casa, você vai fazer do jeito tradicional, que é 900 ml de óleo, 900 ml de álcool 70 e 200 gramas de soda cáustica diluída em 200 ml de água, nessa sequência que vai pegar o ponto certinho, não vai precisar regular álcool nenhum depois, vai dar super certo. Como essa receita aqui é um cloro em gel, eu vou adicionar 1 litro de cloro, tá? Isso aqui não é água sanitária, é cloro mesmo. Então, já sei que vai ter perguntas aqui embaixo. Bernardo, posso colocar para lavar roupa? Não, gente, vai acabar manchando a roupa de vocês. Não coloca, porque a quantidade de cloro que eu estou utilizando aqui é mais do que o normal, é para limpeza mesmo. Agora, se quiser colocar um pano de chão para dar uma limpeza nele, pode colocar, porque se estragar o pano de chão, você dá uma manchadinha, não tem problema, até porque é pano de chão, né?
Tá, depois que eu coloquei aqui 1 litro de cloro, vou misturar muito bem, vou até dar uma acelerada no vídeo. E vocês vão começar a reparar que ele vai começar a esbranquiçar, ele não vai ficar aquele amarelinho de quando a gente taca água quente ou água sanitária que tá virando sabão líquido. Ele vai começar a ficar esbranquiçado. Por quê? Porque tá faltando álcool aí. E o que eu faço? Eu vou adicionando álcool aos poucos e misturando, tá? Olha isso, tá vendo como já mudou de cor? É bom o vídeo acelerado assim, porque vocês conseguem ver a diferença rapidamente. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar 2 litros de água fervendo e colocar aí na nossa receita, tá? E aqui está os 2 litros de água fervendo. Ele vai continuar meio esbranquiçado assim mesmo, porque está faltando álcool ainda. Porque eu não coloquei os 900 ml que precisa no total dessa receita. Isso você vai fazer se for etanol, se for qualquer um. Eu vou ensinar você a chegar no ponto certo para você parar de colocar álcool, tá? Pode parar nos 500 ml, pode parar nos 600, dependendo da qualidade do álcool e da potência dele, pode ser menos ou mais, tá? Ó, coloquei água quente aqui para ajudar a dissolver, mas ele continua branquinho assim porque tá faltando álcool. Vou acelerar o vídeo de novo, vou adicionar o álcool até ele ficar amarelado. Então bora lá, gente, sem mistério algum. Taca álcool aos pouquinhos e olha como ele vai mudando de cor. Como falei, o vídeo acelerado você consegue ver mais a diferença do que o vídeo meio parado. Ó, olha como é que ele já tá dissolvendo, tá vendo? E esses gruminhos aí que ficaram mais grossos, porque eu deixei chegar no ponto de traço bem duro para mostrar para vocês como fica se a gente coloca um pouco mais de álcool. Mas se você quiser parar naquele ponto mais mole, você pode parar que não vai dar esses gruminhos. Para dissolver esses gruminhos, eu peguei um mix e bati para adiantar minha vida, porque eu não queria ficar aí uns 20 minutos misturando. Tudo bem que ia dissolver de qualquer jeito, mas para adiantar, ó, acabei de colocar os 900 ml de álcool 70, que eu sabia que ia dar bom, né, na receita. E ele já ficou normal. Olha no fundo como é que ele tá. Tá vendo? Show de bola. E você vai repetir esse processo se for etanol ou álcool 90 e poucos por cento, tá? Não tem problema algum. Você vai fazer do mesmo jeito. A única diferença vai ser a quantidade. Você pode utilizar menos ou mais dele, tá? Agora estou adicionando 1 litro de água em temperatura ambiente e sempre misturando aos poucos, tá, gente? A primeira água, depois da água fervendo, é sempre com cautela, porque vocês sabem que se você colocar de uma forma muito rápida, abrupta, essa água em temperatura ambiente, dependendo da temperatura ambiente que está no teu estado, pode talhar a receita, dar aquele choque térmico e ficar tudo talhado. Então, vai aos pouquinhos, baixando a temperatura aos poucos, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Estou colocando aqui mais 1 litro de água em temperatura ambiente, tá, gente? Estou cortando o vídeo para não ficar chato e muito longo, tá? Rapidinho a gente vai fazendo essa receita, porque o que eu queria explicar já foi explicado, tá? Mais 1 litro e ele já deu uma engrossada. Lembrando que esse cloro em gel, ele engrossa, tá? No primeiro dia ele não vai estar tão grosso, mas no segundo, ele descansando, ele vai dar uma encorpada. Agora eu vou utilizar 14 gramas de EDTA, tá? Tetrassódio, diluído em um pouquinho de água e colocar nessa receita. O EDTA, para quem não sabe, ele é um estabilizante na receita, ele é um sequestrador, né, de metais que tem na água que vem da torneira. Então, além de limpar a água que você está usando, ele ainda dá uma estabilizada na receita. Uma receita que normalmente separaria depois de um dia, não vai separar mais por conta do EDTA, mas ele é opcional. Se você não quiser usar, não precisa, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Deixei essa nossa mistura ela esfriar um pouco. Olha a transparência que tá por conta do EDTA. Agora eu tô colocando aqui, gente, mais 1 litro de água em temperatura ambiente para fazer ele render mais. O cheiro de cloro já tá ótimo aqui. Agora eu vou utilizar 2 colheres de sopa de baunilha leve com 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio diluído em 1 litro de água em temperatura ambiente, tá? Mistura muito bem e adiciona na sua receita.
A barreira leve já vai dar uma potencializada, o bicarbonato também vai dar uma potencializada e também não vai deixar ele muito forte. O bicarbonato ele vai dar uma segurada nele para ele não corroer as mãos ou machucar vocês na hora de manusear esse sabão, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Vou colocar mais bicarbonato, tá? Ao todo, de bicarbonato, eu coloquei 5 colheres de sopa, tá? Mas sendo que eu tiro as 2 primeiras que eu coloquei na receita de começo junto com a barrilha e as que sobram eu coloco e misturo junto com o sabão. O que eu faço? Pego um pouco do sabão, coloco o bicarbonato dentro, misturo, depois jogo de volta na receita. É isso exatamente que eu vou fazer, bem aos pouquinhos, até chegar na consistência que eu quero. O melhor de tudo é você deixar o mais grosso possível, porque depois de um dia ele vai estar mais grosso ainda, então vai virar um gel mesmo. Agora, para tirar o amarelão, se vocês quiserem colocar mais um pouquinho de cloro, pode colocar que vai tirar esse amarelão, tá? Vai ficar um amarelo mais clarinho, no outro dia pode até clarear mais ainda. Show? Ó, tô misturando muito bem aqui e vou fazer isso do bicarbonato que eu falei para vocês. Então, bora acelerar o vídeo de novo para adiantar a receita, porque nosso tempo aqui é curto, tá? E assim eu fui, adicionando bicarbonato e jogando de volta na receita, engrossou exatamente o que eu queria. Agora descansado já, uns 20 minutos só, tá? Ele fica assim, gente, ele tá na consistência de sabão, mas depois de 24 horas ele vai engrossar e vai virar um gel, isso pode ter certeza, tá bom? Se você gostou da receita e da explicação, já curta, comente, compartilhe, que isso ajuda muito o canal a crescer. E também, se você está chegando agora no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, até a próxima. Tchau, tchau!